Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos entender a história de Raabe, né? Que ela era uma prostituta e a vida de Raabe, né, inspira fé e coragem devido à sua confiança e obediência a Deus, né? Então, o que acontece? Os israelitas chegaram à cidade de Raabe, os escondeu em sua casa que ficava sobre muralha. E mesmo correndo o risco de ser considerada uma traidora, Raabe ajudou a protegê-los dos inimigos. Os soldados do rei de Jericó, ela reconheceu que o poder de Deus estava com os israelitas e pediu que ele salvasse sua vida e de sua família quando a cidade fosse conquistada por Israel. Os espiãs prometeram protegê-la, mas pediram que ela trouxesse todos os seus familiares para sua casa e que colocasse uma corda vermelha na janela para os soldados poderem identificá-la. Quando a cidade foi conquistada, Raabe e a sua família foram salvos como havia sido prometido. Raabe é um exemplo de coragem e fé por demonstrar confiança em Deus, arriscando-se para ajudar os espiãs israelitas. Raabe creu no Deus de Israel e confiou na promessa que os espiões lhe fizeram. Além disso, sua conversão mostra que Deus está sempre disposto a perdoar e dar uma nova oportunidade, independentemente do passado da pessoa. Raabe também foi mencionada como uma antepassada de Jesus Cristo, fazendo parte da sua linhagem, conforme registrado no Evangelho de Mateus 1:5. E a história de Raabe é uma inspiração para aqueles que buscam um novo começo e uma vida melhor com a ajuda de Deus. Não é verdade? Nós vamos ver aqui os detalhes. Porque Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada e é uma personagem do livro de Josué também. Então ela escondeu espiãs israelitas em sua casa, sobre a muralha de Jericó. Arriscando sua própria vida porque confiava no Deus de Israel, Raabe pediu que sua vida e de sua família fosse poupada quando os israelitas conquistassem a cidade. Raabe demonstrou grande fé e confiança no Deus de Israel, contrariamente aos deuses cananeus, ao rei e aos soldados de Jericó. Ela é mencionada como parte da genealogia de Cristo no Evangelho de Mateus 1:5, tendo se casado com Salmão, com quem teve Boaz, futuro marido de Ruth e avô de Davi. Após ajudar os espiãs, Raabe e sua família foram salvos durante a conquista de Jericó. Conforme a promessa dos espiãs, sua casa foi um refúgio e um lugar de salvação. E Raabe é elogiada por sua hospitalidade, bondade e coragem. Ela arriscou sua vida para esconder os espiãs e agiu pela fé ao seguir as instruções dos espiãs para sua própria salvação. Raabe é um exemplo de fé vivida na prática, que expressou confiança em Deus e a coragem de agir. Sabiamente com temor ao Senhor, ela também ensina sobre o poder de transformação e perdão divino, mostrando que o passado não define o futuro de quem se entrega a Deus. O que aprendemos com ela? Que ela teve uma fé vivida na prática. A fé, coragem de Raabe foram expressas de uma forma prática e verdadeira, fazendo com ela e sua família que fossem salvos da destruição de Jericó. Da mesma maneira, a nossa fé em Deus deve ser genuína, mesmo que isso possa colocar a nossa vida e conforto em risco. A importância da confiança, porque Raabe acreditou em Deus e ele salvou a ela e sua família. Mesmo sendo uma mulher de vida duvidosa, isso nos mostra a importância de fé em Deus, independentemente de nossa situação e do nosso passado. A vontade e propósito de Deus vão se cumprir. Tudo que esteja em desacordo com ele será frustrado. Se não estivermos seguros no Senhor, nossos sonhos podem ruir, tal como as muralhas de Jericó. Então, a coragem de agir pela fé, porque Raabe teve coragem de esconder os espiãs
e ajudá-los, mesmo com o risco de perder a sua própria vida. Isso nos ensina a ser corajosos também e agir de acordo com a vontade de Deus. Perdão, transformação divina. Então o Senhor, ele é perdoador e bondoso, né? O amor e o perdão de Deus, então são mais fortes, né, do que o passado e a origem de qualquer pessoa. Então o exemplo de Raabe nos mostra-nos que Deus é o Salvador misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas, ao contrário, conhece o coração e transforma. Aqueles que confiam nele de todo o coração, não há nada que nos possam afastar do seu amor. A importância da hospitalidade de Raabe: acolheu os espiãs com bondade e hospitalidade, mesmo estranhos para ela. Isso nos ensina a sermos acolhedores e a tratar bem aqueles que estão precisando de ajuda, não é verdade? A recompensa da obediência a Deus, porque Raabe foi recompensada por sua obediência a Deus, a salvando e tornando-a numa ancestral de Jesus Cristo. Isso nos mostra que obedecer a Deus pode trazer muitas bênçãos em nossa vida. Porque essa história, né, ela se encontra com uma confiança muito grande na graça de Deus. Então, essas são algumas das suas características mais importantes, né? Quando eu falo da fé que aquela mulher tinha, ela não tinha dúvidas que a vontade de Deus ia acontecer e que todo o seu propósito ia ser cumprido. Raabe não pôs sua confiança nos deuses cananeus, no rei ou nos soldados, muito menos nas muralhas de Jericó, que lhe conferiam uma aparente condição de cidade protegida. Ela confiou no Deus Criador, né? Que foi quando Deus gerou a bondade na vida dela. Então, a bondade, né, que foi gerada na vida dela pelos 2 espiãs parecia loucura, mas também seria recompensada pela proteção que recebeu da destruição de Jericó. Ela se pôs em risco para salvar a vida dos 2 homens, mas pediu-lhes que eles também mostrassem misericórdia quando viessem conquistar a cidade. Né? Porque a família de Raabe tinha pai, mãe e irmãos, além de outros parentes, e estes foram tidos em alta consideração por ela. Então, de acordo feito com os espiãs, a corajosa, né, ela incluiu toda a sua família. Ela queria que todos fossem salvos quando a cidade fosse entregue a Israel. De prostituta, ela passou a missionária. Ela anunciou a todos os seus familiares que a cidade estava condenada, mas ainda havia uma esperança. A boa notícia era que eles poderiam ser salvos se permanecessem em sua casa, né? Se eles acreditaram na mensagem de Raabe. Então, pela bondade de Deus, a casa de Raabe se transformou num lugar de salvação. Primeiramente, na bondade demonstrada aos 2 espiãs israelitas protegidos lá. E posteriormente, toda a sua família também recebeu a bondade e salvação de Deus. E olha como a recompensa, né, da obediência de Raabe foi grande, porque os israelitas sitiaram e rodearam a cidade de Jericó por 7 dias, levando a arca da aliança e trombetas. No último dia, rodearam 7 vezes a cidade. Né? Então todo o povo gritou e as muralhas caíram milagrosamente. A cidade foi tomada, mas Raabe e sua família foram poupadas da destruição da cidade de Jericó. Depois que Josué e os israelitas conquistaram Jericó, Raabe e seus familiares começaram a fazer parte do povo de Israel. Na genealogia de Jesus, né, descobrimos que Raabe casou-se com Salmão. Este era filho de Naasson, da tribo de Judá. Raabe e Salmão foram pais de Boaz, aquele que mais tarde casaria com Ruth, outra estrangeira, noutra linda história de bondade e resgate, né? Então, essa é a vontade de Deus na nossa vida, né? Porque Deus tem vontade de transformar, né, as vidas, né? Muitas pessoas que vivem vidas erradas que já foram transformadas. Muitas pessoas que estavam no mundo, que já vieram para Jesus, né, e nunca mais saíram. Porque de uma coisa você pode ter certeza. Assim como nós, né, levamos a fidelidade para com o nosso Deus, Ele também age no nosso meio com grande fidelidade conosco. Né? Então isso é grande, isso é magnífico. Isso já é para honrar o nome de Deus, né, que é